Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Nossa reflexão nesta manhã está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, que diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião é um soldado romano que tem sob sua responsabilidade o comando de pelo menos 100 soldados, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E diz aí o verso 13: Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esta é uma passagem muito interessante porque aqui nós temos um homem que já demonstra uma certa nobreza pelo fato de que ele tem uma preocupação com o seu servo. Não era comum naquela época, não é, se ter preocupação com um escravo, com um servo. Isso não era tão comum assim, principalmente para um soldado romano. No entanto, este homem aqui já demonstra essa nobreza de ter esse cuidado de ver o seu servo à porta da morte e procurar ajuda. Mas ele não vai buscar ajuda em qualquer lugar. Possivelmente ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo, a respeito dos milagres que Jesus fazia. Possivelmente ele já devia ter visto as operações de Jesus ali nas ruas de Jerusalém, na Galiléia. Possivelmente ele já deve ter ouvido também, não é, as palavras de Jesus. O fato é que esse homem, ele recorre a Jesus e chega até o Senhor e pede, né, para que o Senhor cure o seu servo. E o Senhor Jesus diz assim: Olha, eu irei curá-lo. Mas é interessante que esse homem diz assim: Olha, Senhor, não precisa o Senhor ir. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor se desloque até a minha residência para ali entrar e curar o meu servo. Não, eu não sou digno disto, Senhor. É isso que ele está dizendo aí, né? E ele diz assim: olha, eu sou homem sujeito, né, à autoridade. Ou seja, ele tinha pessoas que estavam acima dele no comando, né? Possivelmente, por exemplo, Pôncio Pilatos, que era procônsul lá de Jerusalém, não é? Mandava nele, com certeza mandava nele. Então ele e também tinha o imperador, tinha os generais romanos. Então havia uma cadeia de comando. Então ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade. Isso significa que eu obedeço ordem. Isso significa, ele está dizendo: olha, se o meu general mandar eu fazer, eu tenho que fazer. Mas também eu tenho soldados sob as minhas ordens, sob debaixo da minha autoridade. Eu tenho soldados. E quando eu digo a um soldado: vai e faz, ele vai e faz, por causa da autoridade que eu tenho. E quando eu digo ao outro: vai, ele vai. E quando eu digo ao meu servo: faze isso, ele faz. Por quê? Porque eu tenho autoridade para fazer isto. Ora, o que é que ele está dizendo aí? Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Ele está reconhecendo aí o poder de Jesus para apenas por uma palavra mandar que o seu servo se
cure e o servo ficar curado. Que bastava uma palavra de ordem de Jesus para que aquela enfermidade deixasse, corresse do corpo do seu servo e restaurasse a vida do seu servo. Que bastava uma palavra de vida para repreender ali a morte iminente na vida daquele servo. Ele reconhece isto, reconhece essa autoridade da palavra de Jesus. E essa fé que ele demonstra em Jesus levou Jesus a irromper numa admiração. Olha, Jesus diz assim, diz aí o texto, admirou-se Jesus, admirou-se da fé desse homem. Não é? Admirou-se da fé e disse assim, olha, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ora, agora observa bem, este homem aqui é um pagão. Este homem aqui não era um seguidor do povo de Deus. Ele era um romano, pagão. Os romanos seguiam vários deuses. Era um povo dado ao politeísmo. Seguiam vários deuses. E esse soldado romano aqui, ele não era alguém que fora criado, ensinado dentro de uma sinagoga, passado pelos ritos da circuncisão. Ele não, ele era um pagão. Mas Jesus se admira da fé dele. E Jesus, desta forma, Jesus elogia a fé deste homem e confronta essa fé, né? Confronta essa fé com a fé do próprio povo de Deus. Olha bem, o povo de Israel era o povo da aliança. É o povo descendente dos patriarcas que foram homens de fé. Abraão, Isaac, Jacó. O povo de Deus que Deus tirou com mão poderosa lá do Egito. O povo de Deus que Deus deu a terra prometida. O povo de Deus que na sua história Deus se manifestou de maneira maravilhosa e fez tantos milagres. O povo de Deus que tinha um ministério profético, onde Deus levantava os profetas para falar ali ao povo, para ministrar o povo, para trazer o povo para si. Quando o povo se afastava dos caminhos de Deus, ou quando o povo estava num grande desespero, que se arrependia dos seus pecados por causa daquilo que estavam passando, do juízo que estavam enfrentando, Deus levantava profetas para levar palavras de conforto ao povo e mostrando que ele estava assim intervindo na vida do povo. Este povo não tinha a fé que esse homem tinha. Olha a ironia da questão, gente. Esse povo da aliança, esse povo que na época de Jesus se arrogava de serem descendentes de Abraão, esse povo que se arrogava de serem o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, o povo que esperava no o Messias, não foi capaz de reconhecer em Jesus o Messias. Mas aí um pagão, que não fazia parte deste povo, este pagão vê em Jesus, reconhece em Jesus uma autoridade messiânica, uma autoridade, um poder para curar a enfermidade, um poder para trazer vida. Basta uma palavra, foi isso que ele disse. É interessante que é uma passagem semelhante lá em João, capítulo 4, lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46 até o final do capítulo, né, verso 54, onde um oficial do rei se assemelha. Aqui é um oficial do rei. No texto que nós lemos no início, é um servo de um centurião romano, né, de um criado de um centurião romano. Então, mas aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, é o filho de um oficial do rei. Possivelmente também um pagão, certo? Mas vai até Jesus. É interessante, ele vai até Jesus. Ao contrário do centurião, certo? Ele pede que Jesus vá à sua casa. Ele diz assim, ó, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus disse assim, ó, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive.
e creu ele e toda a sua casa. Observa, lá Jesus ia até a casa do centurião, mas o centurião disse, não precisas ir, basta uma palavra. Aqui, Jesus não foi. Aqui o oficial disse a Jesus, desce, vem para minha casa, vem até a minha casa para que cure o meu filho. E Jesus disse apenas isso, vai. Jesus não foi, Jesus apenas disse, vai, teu filho vive. E ele creu na palavra do Senhor. A questão aqui que é idêntica é a fé. Um lá disse que Jesus não precisava descer. Ele apenas disse que Jesus bastava uma palavra e ele creu que a palavra de Jesus era poderosa para isso. Esse também creu na palavra de Jesus. Esse também creu quando Jesus disse vai. Se ele não cresce, ele ficaria insistindo para que o Senhor descesse. Mas não, Jesus disse, teu filho vive, vai embora. E ele foi e recebeu a notícia no meio do caminho que o seu filho havia sido curado. Gente, nós precisamos crer na palavra de Jesus. Hebreus diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Não é? Ele tem a palavra de poder. Porque a palavra do Senhor criou os céus e a terra. A palavra do Senhor sustenta todas as coisas. A palavra do Senhor trouxe cura para aqueles que estavam enfermos. A palavra do Senhor, ela trouxe vida para aqueles que morreram, né? Como Lázaro, como o filho da viúva lá da cidade de Naim. Mas a palavra de Jesus tem poder também sobre a natureza. Observa bem, sobre a natureza. Um dia os discípulos estavam num barco e veio uma tempestade. E os discípulos pensavam que iam morrer todos, iam morrer afogados ali. E Jesus vai, se acorda, levanta e repreende o vento, repreende o mar e tudo se faz numa calmaria. E aí os discípulos ficam espantados. Quem é este que até o mar, as ondas, a tempestade, os ventos obedecem? Este é Jesus, gente. Este é o nosso Senhor. É o Jesus Cristo, aquele que tem o controle, né, de todas as coisas, porque ele tem esse poder. Ele é soberano para exercer esse poder ou não, mas que ele tem esse poder. Um poder que libertou pessoas que viviam possuídas por espíritos malignos, que diziam aos espíritos malignos, deixa essa vida, e eles corriam, eles saíam, eles libertavam aquela vida. Então, este Jesus, ele está conosco. É este Jesus a quem nós servimos. É este Jesus a quem nós cremos. É este Jesus que nós somos seus discípulos. É este Jesus que tem este poder. Neste momento, querido, de dificuldades que o mundo está passando, minha oração para o Senhor é dizer isso. Basta uma palavra tua, Senhor, e essa pandemia cessará. Basta uma palavra tua, Senhor, para que toda essa situação mude. Basta uma palavra tua. Que nesta manhã, esta palavra do Senhor, ela entre no seu coração, no meu coração. E que ela gere fé em nós. Fé, para que a gente não entre em desespero nessa situação. Para que a gente não entre em pânico. Para que a gente não ande com medo. Mas que a gente se agarre no Senhor Jesus. Que a gente creia nesse Senhor que tem toda a autoridade no céu e na terra. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço apertado em nome de Jesus. Amém.